Seja muito bem-vinda, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus encha o seu coração onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no ônibus ou durante aquela pausa necessária. Hoje eu quero caminhar com você em um tema que cura a alma e reorganiza o nosso olhar, a verdadeira beleza que vem do interior. Vamos abrir o coração para ouvir o que o Pai pensa sobre nós e permitir que a sua palavra ilumine a nossa identidade, nossa autoestima e o valor que Ele vê na mulher. Quando a palavra nos convida a olhar para a beleza, ela não começa pelo espelho, mas pelo coração. A primeira epístola de Pedro, capítulo 3 e versículo 4, fala da beleza incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Que frase poderosa! Incorruptível significa que não apodrece, não desaparece, não depende do humor do dia, nem da aprovação das pessoas. É uma beleza que nasce no interior e transborda, como serenidade, firmeza e esperança. Talvez você tenha vivido temporadas em que se olhou por dentro e só encontrou cansaço, comparações e cobranças. Hoje eu quero que você respire fundo e escute. Deus valoriza aquilo que Ele mesmo gerou em você, um espírito que aprende com Jesus, que é manso e humilde de coração. Vamos caminhar juntas por esta verdade e permitir que o Senhor alinhe nossa autoestima com o seu olhar amoroso. Antes de qualquer padrão, medida ou opinião, existe um começo. Deus criou o ser humano à sua imagem, como lemos no livro de Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Essa é a raiz da dignidade feminina. Você carrega, no seu ser, a marca do Criador. Isso não significa perfeição performática, significa origem, pertença e propósito. O Salmo 139, versículos 13 e 14, nos lembra que fomos formadas de modo assombrosamente maravilhoso, tecidas no secreto, e que Deus viu cada detalhe do nosso desenvolvimento. Quando a cultura coloca a régua no exterior, Deus a coloca no interior. Eu te conheço pelo nome, diz o livro do profeta Isaías capítulo 43 e versículo 1. Ele não mede suas curvas, Ele chama seu nome. Ele não fiscaliza suas imperfeições, Ele afirma sua identidade. E quando nos esquecemos disso, a palavra nos realinha. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor olha o coração, como lemos no primeiro livro de Samuel capítulo 16 e versículo 7. É por isso que a beleza que permanece é cultivada na presença de Deus, onde a alma é lembrada de quem é. Se a identidade vem de Deus, a autoestima é a forma como respondemos a essa verdade. A autoestima, na perspectiva do reino, não é um inflar do ego, mas um repouso no amor. O livro de Jeremias capítulo 31 e versículo 3, traz a voz do Senhor dizendo: com amor eterno, eu te amei. Por isso com benignidade te atraí. É desse amor que brota a segurança. A graça não apaga sua história, ela a redime. Por isso, quando o coração está em guerra com comparações e expectativas, vamos à fonte. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, ensina a epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Renovar a mente é aprender a pensar como Deus pensa sobre nós, é substituir narrativas de insuficiência por promessas, é ajustar o volume, diminuir a voz da crítica e aumentar a voz do Pai. O livro de Provérbios capítulo 31 e versículo 30 nos lembra: enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é uma rejeição do cuidado com o corpo ou com a aparência, é um convite à ordem correta. Primeiro o coração, depois o resto. Agora vamos tocar numa palavra que algumas vezes incomoda e outras vezes liberta: mansidão. Mansidão não é passividade, não é silêncio imposto e não é fraqueza. Mansidão é força sob controle, é maturidade emocional guiada pelo Espírito Santo. Jesus se descreve assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. No Santo Evangelho segundo Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29. Nele mansidão e descanso andam juntos. Quando o apóstolo Pedro fala do espírito manso e tranquilo, ele aponta para uma beleza que organiza a casa interior. É aquela paz que o apóstolo Paulo descreve na epístola aos Filipenses capítulo 4 e versículos 6 e 7. Uma paz que guarda o coração e a mente. E como cultivamos isso? A epístola aos Gálatas capítulo 5 e versículos 22 e 23, fala do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Isso quer dizer que a mansidão não nasce do esforço isolado, mas da permanência em Cristo. Quando permanecemos, somos transformadas. Quando nos aproximamos, somos curadas. E quando Ele nos cura, nosso interior fica silenciosamente forte. Agora, quero deixar com você passos práticos para cuidar da beleza que permanece. Primeiro, faça da palavra sua curadoria diária de pensamentos. Separe alguns minutos do seu dia para ler, meditar e orar. A segunda epístola aos Coríntios capítulo 4 e versículo 16 declara que o nosso homem interior se renova de dia em dia. A renovação é diária, gentil e cumulativa. Segundo, estabeleça limites que honrem o que Deus está formando em você. Dizer não, com amor, é uma forma de se proteger do desgaste que rouba a serenidade. Terceiro, alimente-se de gratidão. A gratidão desacelera a comparação e dá espaço para o contentamento florescer. Quarto, vista-se das virtudes certas. A epístola aos Colossenses capítulo 3 e versículo 12 nos convida: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de profunda compaixão, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Perceba, você não está sozinha nessa jornada. O Espírito Santo é seu ajudador. Por fim, confie seus caminhos ao Senhor. O livro de Provérbios capítulo 3 e versículos 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quando alinhamos nossa rotina com a presença de Deus, o interior floresce e o exterior segue. Talvez você esteja dizendo: mas eu já me senti quebrada, diminuída, invisível. Eu quero te lembrar do livro do profeta Isaías capítulo 61 e versículo 3, onde Deus promete dar uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. O Senhor é especialista em transformar histórias e em trazer beleza de lugares áridos. E sim, Ele faz isso também em nós, mulheres. Ele cura a autocrítica corrosiva, cicatriza palavras que nos feriram e nos dá um olhar novo sobre nós mesmas. Nós somos feitura dele, como diz a epístola aos Efésios capítulo 2 e versículo 10. Obra-prima não exige comparação, apenas revela o autor. Então hoje, eu oro para que você receba essa verdade. Você é profundamente amada, conhecida e chamada. O mundo pode tentar definir você por medidas externas, mas o Pai te vê por inteiro. Ele te chama pelo nome, sustenta a sua mão e te conduz em paz. Agora vamos orar, vamos pedir ao Senhor, que nos fez e nos conhece, e pedir para que Ele restaure nossa autoestima. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por cada filha que está nos ouvindo. Obrigada porque tu a formaste no ventre, porque a conheces, porque os teus pensamentos sobre elas são de paz e não de mal. Pedimos o derramar do teu Espírito sobre sua mente, para que toda comparação, ansiedade e autocondenação cedam lugar à tua paz. Encha do Espírito manso e tranquilo que tem grande valor diante de ti. Ensina a ouvir a tua voz acima de todas as outras, a caminhar em humildade, coragem e alegria. Pedimos cura sobre memórias que ainda doem, restauração da autoestima ferida e alinhamento da sua identidade à tua palavra. Veste-a, Senhor, com compaixão, bondade e mansidão, endireita as suas veredas, abre portas que ninguém pode fechar, e dá descanso à sua alma. Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica aqui comigo mais um instante, ainda nesse clima de oração. Respire fundo. Deixa a presença de Deus continuar envolvendo você. Quem sabe Ele já esteja lembrando o seu coração de promessas antigas. Talvez esteja trazendo um descanso que você não sentia há tempos. Agora, guarde 3 verdades. Primeiro, a sua identidade vem de Deus. Não é construída por likes, elogios ou títulos. É recebida pela graça. Segundo, a sua autoestima floresce quando você enxerga a si mesma com os olhos do Pai, com amor, verdade e esperança. Terceiro, a beleza que permanece é fruto do Espírito. Mansidão, paz e domínio próprio se tornam a sua veste diária. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com outra mulher. Envie para aquela amiga, irmã ou líder, que precisa ser lembrada do valor que Deus vê nela. Assine o podcast, avalie o episódio na sua plataforma e ajude essa boa notícia a alcançar mais corações. E para a sua meditação ao longo da semana, separe alguns minutos para ler e orar com o livro de Provérbios capítulo 31 e versículo 25. Força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações.
Que essa palavra vista o seu interior e alinhe o seu passo ao passo do Senhor. Para finalizar, quero que você declare em voz audível, deixando que a fé conduza suas palavras. Em Cristo eu sou amada, conhecida e segura. Minha beleza é incorruptível porque vem de Deus. Eu escolho aprender de Jesus a mansidão e o descanso. Minha mente é renovada pela palavra e a paz de Deus guarda meu coração. Eu não vivo pela aprovação das pessoas, mas pela voz do Pai. Hoje, eu visto compaixão, humildade e mansidão. Eu caminho em amor. Em Cristo eu floresço por dentro, e isso transborda para fora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam contigo. E que no cotidiano, na casa, no trabalho, nos relacionamentos, a beleza que vem do interior seja o seu perfume. Até o próximo episódio.